Gente, eu não sei porque engorda tanta gente, eu tô tão magra. Engorda uns 10 quilos, gente. Que é isso? Um absurdo. Bora? Bora. Olá para quem tá on! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast On Bio. O tema de hoje é ciências mortuária ou necrópsia. O professor depois vai explicar melhor se há diferença, se não há diferença. Primeiro vamos para as apresentações. Felipe. Boa tarde, pessoal. Sou o Felipe. Trabalho na... Vou voltar. Boa tarde, pessoal. Sou o Felipe. Sou responsável pela parte de coordenação... Volta de novo. Pelo setor acadêmico. Não dá razão. Boa tarde, pessoal. Sou o Felipe. Sou responsável pelo setor acadêmico da UNBio. Tenho 10 anos de experiência na área de escolas profissionalizantes e sou formado na área de gestão de marketing. Eu sou a Crisley Silva Guíngaro, tenho formação na área de programação neurolinguística, PNL, sou responsável aqui na UNBio pelo setor administrativo e comercial e tenho 20 anos de experiência nessa área educacional profissionalizante e sou apaixonada por educação profissional. E agora nós vamos para o currículo de peso, hein, gente? E agora é a apresentação do nosso professor. Olá, tudo bem? Bom, costumo dizer o seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite, porque o horário que você vê esse vídeo é o seu horário mais disponível, então estejam cumprimentados por mim. Meu nome é Ronaldo Jacinto de Souza, eu sou professor aqui da UNBio de Ciências Mortuárias e também de auxiliar de enfermagem domiciliar. Bom, o meu currículo não é tão pesado como ela disse não, mas vou falar um pouquinho para vocês aqui. Sou formado em medicina, sou médico cirurgião geral, sou professor de anatomia humana e também farmacologia humana na Faculdade de Medicina Dom Aquino de Bolívia e também sou formado na área da enfermagem. E fora disso também já fui professor aí de socorrista, APH e algumas coisinhas mais. Mas quero deixar claro para vocês aqui que ciências mortuárias e necrópsia é um campo vasto, necessário e muito bonito. Algumas pessoas têm alguns mitos em volta disso que não é necessário ter. Então a gente está aqui hoje para esclarecer tudo isso. É isso aí. Muito bom. Depois você fala, não tem peso no currículo, gente. Como assim? Bom, para facilitar e desenvolver melhor o tema, nós pedimos aí algumas perguntas, né, para os alunos do nosso curso de Ciências Mortuárias, que já estão bem habituados, e vai poder compartilhar a dúvida deles, o conhecimento, principalmente do professor, e a ideia é essa mesmo, né? A gente poder disseminar conhecimento, compartilhar, isso que é muito bacana. Então o Felipe vai passar essas perguntas. É isso aí. Bom, a primeira pergunta da nossa aluna de Ciências Mortuárias, a Estefânia, ela quer saber qual é o campo de trabalho do necropsista. Tá. O campo de trabalho do necropsista é bastante amplo. Um dos mais visados e mais procurados e de interesse da maioria dos alunos é, no caso, a polícia científica, porque é um concurso público e te dá estabilidade no trabalho. E também você pode trabalhar com SVO, que é o Serviço de Verificação do Óbito, que é trabalho diretamente aí com os MLs e também com os hospitais, que também é um trabalho muito bem remunerado. E o outro campo de bastante interesse são as funerárias, que também aí vai trabalhar juntamente com o médico legal para trabalhar em campo também. Tem ideia de valores hoje em dia como tá, professor? Olha, dependendo muito do campo. Vamos falar um pouquinho aí na polícia científica. Isso está em torno, depende a localidade, porque cada estado tem sua própria legislação nessa área. Então varia entre 4.500 a 8.000 reais. Claro, bom, hein? Um pão mesmo. E em relação ao concurso público, a pessoa fez ali o concurso público, né? Essa certificação, que é uma certificação reconhecida, né, no âmbito nacional, ela é válida. Ela é Para válida. todos os concursos. Em todos os concursos, mas assim, ainda assim você precisa prestar uma prova, porque isso é a legalidade do concurso. É o que te valida fazer o concurso. O fato de você fazer o curso de Ciências Mortuárias te dá uma possibilidade maior, porque você já estudou, você sabe. Você não vai pegar de repente uma apostila de concurso e estudar aí em 2 meses para tentar passar no concurso. Já concurso não. Você já tem essa facilidade, você já tem o conhecimento e vai passar entre os primeiros aí. E sem contar que mesmo que você não tenha passado entre os primeiros, você tem entrevista. E
tem os observadores, os olheiros, e vão observar se você é capaz de estar trabalhando com eles mesmo sem concurso. De repente, depois como auxiliar e depois prestar uma prova com eles e estar trabalhando lá dentro. Porque aqueles que não têm o curso de ciências mortuárias têm mais dificuldade em passar no concurso, porque é matéria obrigatória nas provas. Excelente dica, hein? Bacana. Bom, tem uma dúvida da Estefânia, que é a minha dúvida também. Né? Qual é a diferença do ML e SBO em relação ao trabalho do auxiliar de necropsia? Tá. A diferença do SBO, que é o Serviço de Verificação do Óbito, você foi chamado para verificar. O IML ele tem toda aquela preparação para ser feito uma necrópsia. O SBO não. É um trabalho diferenciado, como se fosse mais de recolhimento mesmo e acolhimento do cadáver. Bacana. Então, o SBO ele vai lá, pega o corpo, né? Pode até fazer uma pré-análise ou Sim, não, pode. mas quem vai botar a mão na massa mesmo e abrir e ver ali o que foi a causa-morte, qual foi a causa-morte, é o auxiliar ali, E necrópsia, porque aí tem um médico legal, juntamente com o auxiliar de necrópsia, que faz esse trabalho. O SBO, em alguns lugares, ele faz esse trabalho também, mas são trabalhos mais específicos, quando existe uma certa gravidade maior e urgência. No caso de uma investigação forense, por exemplo, que já está em curso. Então, o SBO, aí o juiz vai designar os profissionais habilitados para fazer esse trabalho. Essa é uma das diferenças que tem. Entendi. Uma pergunta também. Já vi algumas pessoas falando sobre o médico legal, né? Na parte de autópsia mesmo, quem é que faz tudo é o auxiliar de necropsia? Porque eu fiquei sabendo que o médico legal não faz nada, fica prancheiro. Então, ele faz sim o trabalho dele, é como um médico e um enfermeiro, por exemplo. Então, cada um na sua área, cada um com sua especificação de trabalho. Então, ele faz sim, trabalha bastante, inclusive, mas o auxiliar de necrópsia é aquele que de fato está ali, que mete a mão na massa mesmo, né? Como o enfermeiro que está o tempo todo ao lado do paciente, e o médico que passa as especificações de tratamento. Assim também é o médico legal. Legal. Muito bacana. Ou seja, para quem está fazendo o curso aí, pretende trabalhar, já vão sabendo que vai ter trabalho. Tem trabalho, gente, Tem porque trabalho. todo dia morre gente. Não tem como. Bom, tem uma pergunta aqui que não, foi vários alunos e pessoas de fórum também que fez a mesma pergunta. Então, a pergunta é o seguinte: qual é o cheiro do corpo aberto que teve a morte bem recente? Desculpa, por favor. Qual que é o cheiro de um corpo aberto que teve a morte bem recente? Bom, o cheiro dele é de ferro. Ferro. Ferro, na verdade é isso. Porque são a hemoglobina que está bem ativa ali no organismo. Então o cheiro dele é bem específico, bem característico. E também vai depender do tipo de morte que tem. Se for morte aí por queimaduras, por exemplo, ou se for uma outra morte por ácido, varia. Mas digamos que é uma morte recente comum, uma morte comum. No momento que faz a necrópsia, o cheiro que vai exalar é muito parecido com o ferro. É sangue. E até quanto tempo é considerado para ser uma morte recente? A morte recente ela é considerada até 6 horas. Aí vai ter esse cheiro. Isso. Porque a partir daí já começa o processo de decomposição. Aí já vai mudando o cheiro. Vai mudando os cheiros. E muda bastante. E aí, conforme vai passando as horas, esse cheiro vai alterando Cada vez mais. Não somente o cheiro, como coloração e aspecto do cadáver. e aí vai ficando um odor mais forte. Mais forte. Na verdade, o cheiro que tem é de carne podre mesmo. Para ser bem específico. O cheiro é esse. Não tem como fugir disso. Né? No caso de exumação de cadáveres, às vezes pedem exumação de uma semana, 2, 1 mês para exumação, aí sim o cheiro é bem mais forte. Porque lembrando que leva-se até 7, 8 anos para que todos os tecidos do organismo desapareçam, fiquem somente os ossos. Então tem todo esse processo. E da diferença na decomposição? É a questão do produto do caixão, o solo, ou o clima do país ali, da região. O clima mais fresco, por exemplo, digamos aí a Europa. Hoje nós estamos quase lá, gente. Na Europa, os cadáveres eles resistem mais, né, à ação do tempo, da putrefação, por causa do clima mesmo. É como se fosse um freezer e uma geladeira. Tem a diferença aí. Num local mais quente, vamos colocar a África, por exemplo,
os cadáveres se decompõem com mais rapidez. O solo também. A umidade do solo também ela ajuda na conservação. Tanto é que tem um fenômeno chamado saponização, que ocorre em locais onde o solo é muito úmido, que é o quê? A aparência do cadáver de fato, que é como se fosse se transformando em sabão. Os lipídios do organismo, e as gorduras, os ácidos graxos, se tornam em sabão, devido a essa conservação. E aí mantém os traços da pessoa? Não. Ela vai criando edemas generalizados, que é chamado nasarca. O edema, e só que o tecido interno, abaixo do tecido subcutâneo, da pele, é sabão, a aparência de sabão mesmo, devido a essa conservação. Inclusive cadáveres que ficam muito tempo dentro de água, como represas, rios, também têm essa aparência. Curioso mesmo. Bom, mais uma pergunta aqui. Foi as 3 alunas que fizeram essa mesma pergunta. Quais os casos de óbito devem ser encaminhados no Instituto Médico Legal? Bom, os óbitos encaminhados no Instituto Médico Legal são óbitos suspeitos, para ser feita a análise do cadáver, e também nos casos de acidentes automobilísticos, enforcamentos e homicídios. Porque tem que ser feita toda a verificação para ter certeza do que realmente aconteceu. No caso do acidente, é para saber o que matou. Podem dizer, foi um carro bateu de frente do caminhão, tudo bem, mas o que realmente matou ele? Foi uma fratura de vértebra cervical? Foi esmagamento de crânio? Foi, de repente, esmagamento de tórax que atingiu o coração? Então tem que saber. E para isso tem que ser feita a necrópsia. Os casos diferenciados, que vai direto para funerárias, por exemplo, são mortes naturais. AVC, infarto, esse tipo de coisa assim, câncer, vai direto para a funerária. Após a liberação do cadáver, lá no hospital, é levado para a funerária direto. Então, mesmo quando, por exemplo, encontrou um corpo já morto, foi morte natural, né? Não tem nenhum tipo de arrombamento, um caso recente. Não arrombamento na residência e a pessoa estava morta. Ela vai ser encaminhada direto para o hospital mesmo já? Nesses casos, quando o óbito é constatado no local, você tem um médico, porque chama primeiro uma assistência médica, né? No caso, na região aqui é o SAMU. Uhum. Aí vai um médico, se ele constatou o óbito no local e o óbito é caracterizado como suspeito, é necessário que se faça a verificação do óbito. Então é levado para o IML. Ao mesmo modo, vai ter uma investigação forense no local para ver algum tipo de evidência, se houve luta, se houve arrombamento, se houve algum tipo de crime ali. Então ele é levado para o IML para fazer a verificação. Então, mesmo é o auxiliar ali que faz, que vê essas evidências, ou tem um outro profissional? Porque ele estuda a questão do corpo, né? Ou também essas evidências? Também. Ele também trabalha dentro dessa mesma área e verifica. Existe a investigação forense para isso. Digamos que a nossa região não tem. Então tem a polícia que vai trabalhar em conjunto. A polícia buscar, porque a polícia é treinada para isso. Alguma área da polícia, né? Não são todos. Então vão verificar se tem alguma evidência de arrombamento, de algum tipo de crime. E também a pessoa que vai lá verificar o corpo primeiro antes de ser levado, que é o necropsista e também o médico legal, vai verificar se há algum tipo de sinal externo. Por quê? Por exemplo, se você encontra um cadáver e que ele está com um edema do lado direito, que está voltado para cima, e esse edema, inclusive, está com manchas vermelhas, você pode ter certeza que houve um crime ali. Por quê? Quando a pessoa morre de qualquer causa e fica caída no chão, tudo tem a possibilidade de descer, é a gravidade natural. Então isso significa que o corpo foi mexido, ele foi virado. Então ele morreu em outro lugar, foi colocado ali. Tem isso também. Então quem está nessa área tem que estar sempre muito atento aos detalhes. Sempre. E é treinado, na verdade. É treinado né? para isso. Treinado por isso. Nesse caso, a polícia científica, né, que vai estar verificando isso aí. Antes de mais nada, de ser levado esse cadáver para o IML, o polícia científico tem que passar por ali, para fazer a verificação do local. Então tem vários sinais que indicam se a pessoa foi morta no local ou não. O mais clássico de todos eles é a ausência de sangue no corpo do cadáver, quando é morte por assassinato, por homicídio. Porque se ele é morto no local, tem muito sangue nele e no local. Quando ele é transportado, não. Diminui. Porque o próprio sangue ele passa pelo período de decomposição, ele seca, né? A palavra usada, ele seca. Então significa que já tem um tempo maior do óbito e também não foi morto naquele local. Professor,
deixa eu dar um exemplo também do acidente, né? A pessoa sofreu um acidente. E aí tem que saber, né, a causa. Mas ela sofreu um acidente, ela não morreu no local. Ela foi encaminhada para o hospital, ficou lá na UTI, né? Não resistiu e aí veio a óbito. Aí vai para o ML, como que funciona nesse caso? Vai depender bastante desse período de tempo entre o acidente e o óbito. Digamos que ele levou aí 15 dias para ir a óbito. Então deu bastante tempo para os médicos locais fazerem todos os exames e análises necessárias, onde vai verificar que houve o óbito e por quê. Se um óbito mais imediato, que o acidente foi às 3 da tarde e foi a óbito às 6 horas da tarde, aí sim faz a verificação. É diferente, porque teve um tempo menor. No caso da internação, dá tempo para poder verificar tudo isso. Inclusive para poder entrar no tratamento. Exatamente. É verdade. Bom, mais uma pergunta aqui. Diversos alunos perguntaram essa também, quero saber. Qual a diferença entre tanatopraxia e necrópsia? Bom, boa pergunta essa aí. Muitas pessoas fazem essa pergunta e é interessante saber. Tanatopraxia e necrópsia. É assim, a tanatopraxia, ela simplesmente cuida do cadáver para a família, para a apresentação de um velório. O tanatopraxista não faz necrópsia, a não ser que tenha feito os 2 cursos. O necropsista ele é responsável por analisar o corpo, verificar o corpo, ver o corpo, que é o significado da palavra necrópsia, ver o corpo morto, né, que vem de ópsis. Né? Lembrou, né? Latim. Então, o que acontece? O necropsista ele é treinado para isso, para verificar o óbito. Já o tanatopraxista não, é só para preparação. Preparação mesmo, retirando todos os fluidos corpóreos e substituindo por produtos químicos para retardar o processo de decomposição do cadáver e também para retirar qualquer tipo de contaminante que possa ter, como germes, bactérias e tudo mais. Esse é o trabalho dele. O tanatopraxista ele não retira órgão nenhum, ele não mexe. O máximo que ele faz mesmo é retirar gases do abdômen e do tórax, com o equipamento correto, e também colocar os fluidos corpóreos. Já o necropsista não. Ele abre, retira órgãos e verifica e, se necessário, coloca de volta. São esses gases que faz inchar? Sim, esses gases. Então, quando tira os gases, aí o corpo consegue ficar mais tempo. Fica mais tempo. E também tem, como coloca os produtos químicos, retarda a decomposição do organismo. Porque o que começa a decomposição, começamos aí pelos órgãos internos. Se eles estão isolados por esses produtos químicos, não vai acontecer tão depressa. E sem contar que o tanatopraxista é tão importante que é ele que devolve ao cadáver a aparência boa dele de quando estava bem e saudável. Por mais que a pessoa esteja muito doente e tenha uma aparência muito feia quando morre, na tanatopraxia consegue trazer de volta, até a pele corada. Tudo isso faz. Curiosidade minha, Zilê, agora. A pessoa ela morreu e não teve esgotamento de sangue, né? Esse sangue que fica, ele é tirado na tanato, ele seca, sei lá. Eu vou fazer essa pergunta agora. É assim, o sangue... Gente, é tanta curiosidade, né? Tanta coisa. É assim, o sangue ele é totalmente retirado do organismo, pelo menos 90%. Tem alguns locais que acabam ficando um pouquinho mesmo, que é difícil. Durante a tanato. Isso, é retirado todo. Todos os fluidos corpóreos, não somente sangue. Porque na verdade o sangue é um fluido corpóreo, então ele acaba se misturando com outros e retira tudo. No caso de uma morte com mais tempo, digamos assim, uma morte de 2 dias, já não se faz. Não se faz. Simplesmente faz um tanato de preparação para sepultamento, que é o quê? É o famoso caixão lacrado. Já não faz esse trabalho aí de conservação. Tanto é que o sepultamento é praticamente imediato. Faz ali uma cerimônia rápida, de meia hora no máximo, se tiver ainda. Em alguns casos não fazem nem meia hora, e já faz o sepultamento. E aí, nesse caso, o que aconteceu com o sangue? Ele secou dentro das artérias, das veias. Né? Ele fica com aparência de carvão, praticamente. Mas é estado de decomposição mesmo. Decomposição. Porque não tem mais o bombeamento, né? Então ele para de circular. Ele coagula e começa a se decompor. Ele fica escuro. Né? E começa a ressecar, mas boa parte dele, que na verdade está nos órgãos, ele se decompõe. E o que está nas artérias e veias começam a secar mesmo.
A gente está começando a dar vontade de fazer o curso, só que não é minha área. E sem contar que essas pessoas ainda é possível fazer exame de DNA, tá? Eu não sei se perguntaram, mas se não, se perguntaram, eu vou adiantar a resposta. Sobre a cremação. Uma vez cremado o cadáver, não tem como identificá-los nem por DNA mais. De forma nada. Já um cadáver que não foi cremado, você pode fazer DNA nele em qualquer época da vida. Daqui 100 anos, por exemplo, você pode fazer. Caramba. Tanto é que existem aí trabalhos muito bem feitos, né, com paleontólogos, com múmias que estão aí sepultadas há 6.000 anos, 4.000 anos, e conseguir identificar o DNA delas e a família que pertence. Nossa. Nossa. Caramba. Assim, eu imagino, né, deve ser um dos motivos, né, que a gente ouve falar que o tráfico, né, ele faz muito isso, né, de simplesmente incinerar, né, a pessoa, né, de queimar para não deixar vestígio. Então, imagino que deve ser um dos motivos, deve ser esse. Sim, para não ter identificação e para não ter ligação com o fato. Né? Porque muitos dessas pessoas que são assassinadas, a polícia chega num bem comum de identificação dos autores, devido aos contatos que tem, os lugares que visitavam. Então, não tendo um corpo, não tem um morto. Né? Um caso desse, por exemplo, que é muito famoso, é do caso daquela menina Elisa Samúdio, aquela modelo que foi morta. Né? Segundo a justiça condenou os autores por termos técnicos, provas técnicas, mas não tem um corpo até hoje. Meu Deus. Aí tem várias teorias, né? Desde de incineração e até mesmo a desmontação do corpo dentro de ácido. E teve uma também, que eu não sei se isso tem uma lógica, dos cachorros, né? Que teria dado partes do corpo para o É essa cachorro. moça. Então. Essa moça, tem essa teoria. E aí nesse caso também, porque dependendo do cachorro, eles roem até osso, né? Então, e não consegui encontrar nada, porque os cães foram sacrificados, segundo eu li, né? Os cães foram sacrificados e não foi encontrado nada. Mas tem que levar em consideração o trato digestivo de um cachorro e o período com que foi feito esse exame. Então tem muita coisa pela frente. Mas a questão é, um corpo que não existe não tem crime. É a pessoa desaparecida. Então, se o cachorro tivesse comido, estivesse ainda dentro do prazo possível, ia conseguir identificar e rastrear algum DNA ali dela, algum vestígio. Alguma coisa. O trato digestório do cachorro ele é muito ácido. É muito parecido com animais selvagens mesmo. Ele é mais acelerado. Ele destrói tudo, como por exemplo a hiena. A hiena é um animal que é capaz de comer qualquer tipo de osso, até osso de elefante. Ela come, ela consegue quebrar e comer. E o trato digestivo dela elimina tudo. E nas fezes não aparecem traços. Isso é a fezes do começo. Então os animais têm esse poder. Então nesse caso não houve corpo, mas foram condenados com provas técnicas, através de técnicas forenses. São necropsicistas, médicos legistas, são psiquiatras, um conjunto de pessoas, é a polícia mesmo, polícia científica, é um conjunto de profissionais que amelharam provas e condenou as pessoas lá, por não ter o cadáver. É triste, né? Muito. Para a família, né? Imagina, não ter ali a despedida, né? O velório que agora é uma despedida, né? Exatamente. É onde tem as fases do luto, né? Que as pessoas precisam passar por toda ela. Isso é muito bacana. Você pode falar um pouco sobre as fases do luto? Porque uma das perguntas também. Pergunta. Você falou no tema da aula passada, né? Nas aulas, sobre essas fases. Sim, é bom você falar sobre as fases do luto, porque muitas pessoas carregam correntes e cruzes a vida inteira por não passar por elas. É obrigatoriamente passar pelas fases do luto. Se você não passar por elas, você vai sofrer a vida inteira. Te dou um exemplo. Uma mãe que perde um filho num acidente trágico e não permitem que ela veja o cadáver do filho por estar muito feio, entre aspas. Essas são as palavras que as pessoas usam, né? Está muito feio. Então ela não vê o cadáver do filho. Caixão lacrado, em seguida sepultamento. Ela nunca viu o filho morto. Então, em momentos de depressão, em momentos de tristeza, vai vir a dúvida, será que ele morreu mesmo? Será que era ele? Eu acho que ele não estava ali dentro. Então tem muito disso. Né? E a primeira fase do luto é a negação, que para mim é das melhores que tem. Por quê? Falando em psicologia, claro, né? Por quê? O momento que você recebe a notícia da morte de alguém, você fala mentira.
Todo mundo fala isso, é mentira. Não morreu. Eu não acredito. E fica nisso, porque é um fio de esperança que você tem. De que a pessoa de fato está viva. Em qualquer pessoa que você conheça. Até mesmo pessoas que você não tem tanto contato. Você não pode acreditar que ela não morreu. Então, isso permanece, perdura durante bastante tempo. Até que você chega lá no local e constata. Está ali. Ainda assim você diz, não pode ser que está aqui dentro desse caixão. Então é necessário passar por todas elas. Se você saltar uma, inclusive falando sobre uma delas, que falou com os alunos sobre a raiva, que é um caso recente do cidadão lá de Goiás. Né? Não falo o nome não para dar repercussão para ele. Mas todo mundo sabe quem que é. As pessoas comemorando a morte dele, algumas pessoas. Mas essa comemoração, ela faz parte das fases do luto. Devido ao que ele fez, o crime recente dele, que é aquela família toda que ele matou, a empatia entra em ação. É que nem quando uma mãe perde um filho, outras mães sentem como se fosse elas. E se fosse com meu filho? Foi a mesma coisa. Então, a morte dele foi comemorada, não porque as pessoas são ruins, são más, de forma alguma. Ela foi comemorada devido à fase do luto, que é a raiva. Justiça foi feita. E é isso, mas ninguém teria coragem de matar ele. Eu acho que eu tenho medo, porque quem estava ali ao redor, né, corria risco. Sim. Né? É a sensação de alívio, né? Alívio também. E por um tempo a gente nem tinha certeza exatamente onde ele estava, né? E dos policiais também, né? Missão cumprida, poxa. Evitamos de que outras tragédias pudessem vir né, à tona. Então, eu particularmente não me senti ofendida, não achei ruim a comemoração, porque eu acho que isso faz parte de você entender o ser humano, as reações do ser humano. Passa, e no entanto, que uma coisa tem que ser certa, isso sim. E o que ele fez é terrível. No Brasil não tem pena de morte. Então, o que pode acontecer é um enfrentamento com a polícia e a pessoa está até ciente disso, que ela pode morrer devido a isso. Ela está ciente disso. Mas uma coisa que não pode acontecer, que acontece não só no Brasil, como em outros lugares do mundo também. A pessoa tem síndrome de vira-lata, costuma dizer que o Brasil pode tudo, não é assim não. Lá fora também acontece muita coisa. Que é o quê? Não condenar a família junto. A família não tem culpa disso. Você tem filho, o caminho que eles vão tomar são deles. Sim. Você cria teu filho para ser uma pessoa boa, mas lá na frente já é coisa com ele mesmo, ele que faz consigo, e não foi o amigo. Isso me leva à segunda fase do luto, que é a raiva. Né? A pessoa sofre um acidente, né, de moto, de carro, aí depois que passou a alegação, que vem a constatação do óbito, aí vem a raiva. A raiva do morto, raiva do amigo do morto, raiva da namorada. Meu filho estava dentro de casa, que o fulano chamou para ele junto. Culpa é do fulano, a culpa é dele. Porque é fácil do ser humano culpar outras pessoas de qualquer fato da vida. Só que se esquecem que a culpa é sua. É você que foi, ninguém te arrastou. Eu tenho pessoas na minha família, até comentei com vocês já, que teve óbito, 2 óbitos no mesmo dia, no acidente. A culpa foi de quem? De quem estava ali. De quem? Não é do motorista só. É do passageiro também, é da pessoa que estava atrás. Todo mundo estava em casa. Então, a raiva, ela faz parte da fase do luto. Algumas pessoas, elas não querem que alguém sinta raiva. Sinta raiva sim. Deixa quebrar o armário. Deixa quebrar a televisão. Depois comprar outra. Mas tem que extravasar. O problema da raiva na fase do luto é o quê? Como já aconteceu um fato de uma cidadã que foi morta pelo marido, né, e um jovem, 28 anos, e o irmão dela, num acesso de raiva do cunhado, porque ele tinha fugido, conseguiu encontrar e matou. O que aconteceu? Ele não se controlou durante a fase do luto, que é a raiva, matou outra pessoa e foi preso por isso. Entendeu? A questão ele matou, foi constatado um homicídio e a polícia que toma conta. Não tem que se fazer nada em relação a isso. Não é legítima defesa. Não é legítima defesa. Né? Isso é homicídio premeditado, inclusive. É premeditado. Então, essa fase do luto, a raiva, é muito perigosa. O que resta às pessoas que estão em volta é ficar ali,
observar e ajudar no que for possível. E intervir se for necessário também. E quanto tempo, assim, começa a ficar preocupante esse luto, nessa vivência? Tá, é assim, as fases do luto, elas são imediatas. Só que elas, das últimas, a última, na verdade, que é a aceitação, que é a última, ela tem que levar até 2 anos. Mas as 4 primeiras, não, elas são imediatas. No caso aí, né, que a raiva, por exemplo, é a segunda fase, ela é imediata, ela passa. Mas ela passa dentro de 2 a 3 semanas, essa raiva. Né? A negação, que é a primeira, ela passa em no máximo 24 horas, até o momento em que você vê o cadáver. Então, quanto mais vai chegando próximo da última fase, vai aumentando os períodos. Tem a negociação. A negociação, por exemplo, que é logo depois da raiva. A negociação, ela acontece ali no velório ou no sepultamento. Muitas mães falam assim, me leva no lugar dele. Me leva, eu não quero. A gente ouve muito isso é negociação. Negociando com Deus. Na verdade é essa. E acabam que, infelizmente, não tendo essa prova. Não tem essa... Né? Logo depois vem a depressão. E seguida a depressão, aí tem a aceitação. A depressão e a aceitação, só que quando se fala em depressão, não é depressão doença, não é enfermidade. É a depressão no momento que está ocorrendo. Agora, se ela se torna depressão doença, requer tratamento. Aí que está. Por isso tem que observar. Já a aceitação tem que levar até 2 anos. Como que eu sei que tem aceitação? Você seguir a sua vida. Você não pode parar tudo. Você para por 7 dias, 15 dias, 1 mês e volta a trabalhar. E tem pessoas que, depois de muito tempo, conseguem falar sobre aquela pessoa normalmente, né? Relembrar, né, o que aconteceu, coisas boas, coisas ruins. Já outras, não. Não pode tocar no nome, não pode tocar no assunto, disfarça, sai. Isso é de pessoa para pessoa ou aí tem alguma coisa também? Tem também, é ligado ao luto, inclusive não só sobre o tema, mas também como locais. Como, por exemplo, conheço pessoas que não vai a certo hospital visitar alguém porque foi lá que morreu um parente. Associou o local à morte. Também. Tem pessoas que isso acontece com a maioria, inclusive, né? Que não é obrigatório acontecer com todas, mas a maioria sim acontece. Que quando chegam datas específicas, o luto volta. A tristeza, no caso, a depressão, que é a 4ª fase. Ela volta, a 4ª fase. É a data de aniversário, de nascimento, e aniversário de morte é um deles. Natal, Páscoa, Dia das Mães. São essas datas específicas que costumam voltar. E aquela tem até música, né? Até falei para os alunos. Tem uma música que fala que tem um lugar vago na mesa. Sempre vai ter um lugar vago na mesa. O fato de você passar pelas fases do luto não significa que você vai esquecer das pessoas. Não é isso. Seguir adiante não é esquecer. Seguir adiante mostra que você precisa continuar, apesar de. Essa é a situação. Ninguém deve esquecer ninguém. Um dia a dor termina e fica a saudade, que é completamente saudável, desde que não atrapalhe a sua vida. E as lembranças, né? As lembranças é bastante. Eu também tenho caso, eu sou muito agradecida pelos momentos que eu vivi com meu pai, com a minha irmã. Eu contei para os alunos, inclusive falando com eles, sobre. Tem culturas, algumas culturas aí que são bem diferentes. Uma das culturas aí, que é uma tribo, né, que quando morre alguém, na tribo deles, eles fazem homenagem póstuma com o cadáver durante uma semana. A finalização, no 7º dia, que eles queimam, não é cremação. É queimação mesmo, eles queimam. Qual a diferença, então? A cremação você tem os restos mortais para guardar. E é feito de maneira mais moderna. Você consegue separar os restos mortais do produto que está queimando. A queimação não, é feito entre toras de madeira e você não consegue identificar nada depois. Você não guarda nada. E nessa queimação, eles também aproveitam para queimar a casa que ele morava, né? No caso seria aquelas habitações indígenas, queimam, todos os pertences dele também é queimado, e os locais que ele costumava andar, eles fazem um ritual de apagar as pegadas, mesmo que não tenha pegada evidente, faz o ritual de apagar as pegadas. E segundo eles, para que nada o prenda aqui na terra, para que seu espírito seja livre.
E depois disso ninguém mais fala nele. É interessante para a nossa cultura ocidental isso. Mas são culturas. É Mas diferente. dentro do Brasil mesmo, então, eu acho que tem diferença. Eu me lembro no velório da minha irmã era muito. Tinha muitos amigos, né? É diferente de mim. Tinha muitos amigos. E aí ela tinha um pessoal do Nordeste, né? Tinha um rapaz especificamente, e ele começou a questionar. E eu acho que eu já tinha me dado remédio, já estava meio passada. E ele começou a questionar se não ia tirar foto. Se não ia tirar foto do cadáver, né? E pra mim aquilo assim, nem fazia sentido o que ele estava falando. Surreal. Tanto é que depois de, acho que, sei lá, 1 ou 2 semanas que eu comecei a me questionar, falei, nossa, parece que alguém pediu pra tirar foto, né, do cadáver. E aí que eu fui pesquisar muito pouco e eu vi que tem, né, essa cultura de tirar foto. Tem sim. Então, assim, são várias, né? Por exemplo, no Brasil, a nossa cultura é tanatopraxia. Nos Estados Unidos, embalsamamento, por exemplo. No Brasil, a tanatopraxia, ela não é tão antiga. Ela veio para cá nos idos dos anos 70, 80, né? Mas é só em grandes centros para pessoas importantes. Tanto é que você vai lembrar, que tem uma idade praticamente, você é um pouco mais nova que eu, vai lembrar dos velórios rápidos, onde não tinha preparação de corpo e funerária. Os velórios eram, se morria de manhã e enterrava à tarde, acabou. Hoje não, passa uma noite, vai sepultar no outro dia. Pode-se esperar que cheguem outras pessoas de outras cidades para velar o corpo também. Então a tanatopraxia veio para isso. Estados Unidos, no caso lá, eles fazem embalsamamento, Inglaterra também. E, na verdade, Estados Unidos é uma cópia da Inglaterra, a gente tem que falar muita coisa. Então vai depender muito. Depende do tipo de caixão. No Brasil ele é padronizado, os caixões aqui. É tampa aberta que sai totalmente. Estados Unidos são portas. Então depende muito da cultura. E qual a diferença de embalsamar e da tanato? Então, a tanatopraxia ela é feita para conservação, para que se tenha um velório melhor e que a pessoa tenha a melhor aparência. E, posteriormente, que o cadáver entre em decomposição, naturalmente depois, quando perdeu o efeito desses produtos. Embalsamamento não. Ele é feito para que a pessoa dure muito mais tempo, porque os velórios nos Estados Unidos só duram uma semana. Não sabe disso? Caramba, não. Uma semana. Mas na casa, né? É uma semana de preparação e uma semana de velório. Mas a casa, mas o corpo não vai pra casa, porque tinha essa coisa também antigamente, né? Sim. Me lembro, velório ser na casa, Sim. nas casas, né? É. Aqui no interior, acho que no centro, não sei, né? Tem que ser muito novo. Mas assim, mas também de São Paulo, de São Paulo também não sei como funcionava. Mas aqui no interior era nas casas. Nas casas. Na minha casa foi muito velório na minha casa. Muitos velórios. Teve da minha irmã, teve do meu avô, teve da... Mas aí leva o corpo pra lá ou não? Leva o Sim, corpo, leva o corpo, fica fica no meio da sala. No meio da sala. O caixão ali com as coisas no meio da sala. É exatamente isso. Então, acaba que durando mais tempo. Se você, por exemplo, hoje, fazer a exumação do cadáver da Lady Di está perfeita. Sem contar que ela foi sepultada em caixão de chumbo, né? Revestido com chumbo. Porque ela foi sepultada numa ilha onde tem muita umidade. Para preservar melhor o corpo dela, foi feita dessa maneira. Caramba! Você tem esse cuidado. Imagina o custo. Eu pensei no Não é? nome. Então, eles têm esse cuidado. Tanto é que se você desenterrar hoje, se fosse possível desenterrar George Washington, por exemplo, né, ex-presidente dos Estados Unidos, ele está perfeito com o corpo. Perfeito dentro da necessidade, é claro. Né? Não vai estar com a pele rosada, não vai estar. Mas sim, está ali, tecido, com pele, com tudo. Porque é esse trabalho que eles fazem. Nossa. Que é inspirado Dá pra na fazer então modificação. uma exposição. Dá, sim. Só não tem isso no banheiro. Uma perguntinha. Só no banheiro. Ah, tá Porque quase. você edita. Também precisa virar um pouquinho, porque ele tá muito pra cá. Um pouquinho. Você quase não tá aparecendo, Felipe. Aí. Quer vai dar pausa? É mais fácil. Aperta aqui mesmo? Lá embaixo. Ah, é.